olha que interessante, né? Você começou a entender não de um produto, mas de uma indústria. Autopeças, mecânica, venda do serviço à mecânica, depois vender carro. Então, trabalhei na CVC Viagens, trabalhei em loja de shopping. Então, mas o interessante eu fico imaginando o seguinte, falando pros vendedores aqui, o cara vai vender copo. Cara, ele aprende o mínimo necessário sobre o copo e ele quer ser um excelente vendedor. Você sabia sobre o copo, você sabia sobre o vidro, você sabia sobre a fabricação do copo, você sabia sobre... Porque você trabalhou na indústria. Você não trabalhou só numa loja de copo, você trabalhou na indústria. Isso te dá visão, né? Distinção, entendimento. Exatamente, você consegue argumentar muito melhor com o teu cliente sobre a autopeça que você já vendeu, inclusive. Ó, esse carro aqui, ele tem um carburador melhor do que o outro por causa disso. Cara, porque você trabalhou na indústria. Faz sentido. Nunca pensei isso. É verdade. Isso aí aumenta a tua visão para você ir além da venda. Não simplesmente falar sobre o copo, mas falar sobre a indústria do vidro. E aí, obviamente, que você consegue vender melhor. Boa. É verdade. Foram 2 anos de autopeça. Então... Eu vendia casquilho de biela, o óleo, qual que é a viscosidade do óleo, né? Tem sinergia com o mercado de carro. Lógico. Ainda assim, Conrado, eu tenho uma crença, uma ideia, talvez você pense diferente, que quando você é vendedor, você vende qualquer coisa. Porque você entende de persuasão e de gerar desejo. Até porque eu penso que um vendedor tem que gerar desejo de compra, ao invés de só gerar informações para o cliente decidir se quer ou não. Como é que você vê isso? Eu concordo e discordo. Por causa do seguinte, quando você é vendedor, você consegue vender qualquer coisa, mas não necessariamente você consegue fazer com que a outra pessoa se convença daquilo que você está vendendo. Porque você vender é um ato externo, é um jogo externo. Você comunica. Mas a pessoa comprar é um jogo interno. Tem que haver essa comunicação. Tem que haver se aquilo que eu estou vendendo é aquilo que a pessoa está comprando. Porque às vezes o vendedor, ele sabe vender uma coisa, mas não é o que a pessoa está comprando, ou ele não consegue vender do jeito que a pessoa compraria. Vou dar um exemplo. Pega um cara que, na média, não estou pegando a exceção, estou pegando a regra. Pega um cara que vende produto de R$30 e põe para vender produto de 30 milhões de reais. Sem dúvida. Um produto, pior ainda, né? Pega um cara que vende produto de R$30 e põe ele para vender serviço de 3 milhões de reais. Serviço de altíssimo ticket para um público completamente diferenciado, a linguagem é outra, as referências são outras. Técnica é outra. A técnica. Conhecimento do produto. Isso, é isso daí. Mesmo que esse cara conheça o produto, talvez ele não tenha coragem de falar o preço, porque tá tão longe da realidade dele. Você me lembrou de uma empresa que eu fui uma vez, que era uma fábrica de sorvete. Eles colocavam aqueles freezers no supermercado, num bar, restaurante, e os vendedores estavam indo em estabelecimentos de nível muito baixo. E aí eu fui lá para fazer um dia de mentoria, chama Reset e tal, e aí eu falei assim, cara, por que vocês não vendem assim? Aí eles revelaram assim, no fundo, sabe o que é, Rafael? É que a gente tem dúvida assim, se é bom mesmo nosso produto e tal. E eu perguntei pro dono, o seu produto é bom, fulano de tal? E ele falou, por quê? E aí ele falou, não, porque a gente tem 2 vezes mais leite, que é o elemento que deixa o sorvete mais cremoso, né, é o leite, e a gente tem 2 vezes mais leite do que a média do mercado. Perguntei pros vendedores, vocês sabiam disso? Ele, não. Por isso que eles tinham medo, eles não tinham argumento, eles não tinham, qual que é a abordagem, qual que é o argumento que eu tenho que falar pro cara para ter aqui o freezer? Para poder escalar aquele negócio para estabelecimentos de nível mais elevado, né? É isso aí. A Renata, ela é financeira. Eu sou comercial. Ela hoje entende muito de vendas e eu estou entendendo um tantinho bom de financeiro. Essa complementariedade na empresa raramente acontece, porque geralmente o financeiro fica numa sala fechada, fazendo lá, cara, o cálculo para fazer a conta fechar, e o comercial ficar na rua, lá trazendo dinheiro. Exatamente. Só que quando em 2020 veio a pandemia, a empresa quase quebrou, porque a gente estava num modelo totalmente presencial, a gente estava muito alavancado, botando muito dinheiro, porque eu não tinha visão financeira. Aí a Renata entrou. A Renata salvou a empresa. Eu deixo isso muito claro para quem quiser ouvir. Senão, a gente tinha quebrado. E a Renata veio com a visão financeira, olhou aquele mundo de conta, de problema, e falou, cara, tem muita coisa para fazer aqui. Começou, né? Começou a quebrar pedra lá. Começou a, cara, tira isso, põe aquilo, arranjou briga com um, com o outro. Porque... Eu vi os nervosos, entendeu? Só de lembrar. Financeiro não é fácil, né, amigo? Tomar decisão. Mas comercial também não é. Mas mais difícil ainda é unir as duas pontas, que é isso que faz uma empresa performar. Porque naquela época de pandemia, eu trazia dinheiro e a Renata deixava o dinheiro dentro da empresa. Não deixava o dinheiro sair da empresa. Eu quero dizer que não é fácil, porque desagrada muitas pessoas. Desagrada. Fere, magoa. É isso. Você tirar a máquina do cafezinho expresso. Poxa, só R$300. Mas, amigo, quando você não tá tendo lucro, R$300 é custo. É R$300 a mais no tráfego, não é verdade? Então, fere. Não comercial, se tiver dificuldade, mas você não... É o grande problema do financeiro, que você mexe com o ego das pessoas. E a pessoa, ao invés de ter ego, vai ter lucro, gente. Não fica pegado no ego. Vai ter ego, vai ter lucro. Né? Boa. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que ostentação é lucro. É dinheiro no caixa, amigo.